A TV Universal está presente no Museu Casa de Portinari na 24ª Semana de Portinari. Ao meu lado está a Angélica, que é diretora do Museu Casa de Portinari, que vai estar conversando com a gente sobre o museu que está passando agora por uma restauração, né, Angélica? A Angélica vai explicar aos telespectadores o motivo dessa restauração aqui no Museu Casa de Portinari. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer à TV Universal esse importante espaço, porque nós consideramos de muita importância que o público local, principalmente, conheça o trabalho que está sendo desenvolvido. Nós estamos realmente com problemas gravíssimos no museu. A última restauração completa mesmo, ela foi feita há 10 anos. Então, neste período, nós tivemos o acúmulo de alguns problemas. Então, a prioridade nossa, o grave problema que tem hoje aqui é o telhado. Nós estamos com problemas de goteiras. Como consequência de infiltração, nós estamos com paredes rachadas. A nossa parte de portas, janelas, elas estão apodrecidas. Então, a restauração, ela vai ser, assim, bem grande, bem complexa. Agora, no tocante ao acervo, assim, as pinturas murais, ainda elas estão em boas condições. Nesse período de restauração, elas vão passar por um tratamento, por uma limpeza, uma consolidação, mas nada que seja ainda preocupante ou aflitivo, já diferente da questão da casa, que está com esses problemas estruturais. Qual a importância, Angélica, da pintura mural para Brodowski? Olha, você fez uma boa pergunta que dá até para fazer um gancho. Por exemplo, o Museu Casa de Portinari, ele é tombado pelo Patrimônio Nacional e Estadual. O tombamento é um termo técnico que é usado nas questões de patrimônio. Significa que o imóvel tem que ser conservado da maneira como ele é, sem ser descaracterizado. A preocupação é que ele seja conservado para as gerações atuais e para as gerações futuras. Essa casa aqui, ela não foi tombada tanto pelo valor arquitetônico, mas por ela conter nas paredes as pinturas murais que foram executadas pelo Portinari. As pinturas murais, elas recebem esse nome por causa da questão da parede, no muro, na parede. Pinturas executadas diretamente na parede. Então, essa casa aqui, ela contém pinturas feitas por Portinari na parede. Nós temos uma capela que foi inteirinha pintada diretamente na parede. Então, você tem que ter todo um trabalho de conservação, porque as paredes estão sujeitas a rachaduras, ao acúmulo de poeira, à dejeção de insetos. Então, você tem que fazer um trabalho de manutenção e de conservação. Quando nós insistimos também na questão de levar a pintura mural, de estar sempre executando na cidade, contribuir para a divulgação dessa técnica. A pintura mural era uma das técnicas mais apreciadas por Portinari, quando ele era, inclusive, professor na Universidade Federal. Ele lutou muito para criar uma cadeira dessa disciplina da pintura mural. E, assim, no nosso ponto de vista, eu acho que a pintura mural ela tem um alcance social muito grande. Você dessacraliza, vamos dizer assim, a pintura, porque até então o conceito é que a pintura ela tem valor porque ela está dentro do museu, mas você tem bons artistas que vêm na cidade, que executam esses trabalhos. Nós temos os exemplos dos pontilhões. Esse ano a pintura foi executada nos clubes de serviço, nos estabelecimentos de ensino. Quer dizer, a nossa criança vai ter a oportunidade de estar convivendo com arte. Eu acho que nós estamos vivendo um momento social complicado. Nós estamos com questões de violência, existe a questão da rede das drogas que estão se implantando em todos os lugares. Então, eu acho que você dá acesso à criança a uma oportunidade de conviver com a arte, não só pelo valor da arte em si, mas pela contribuição que ela pode trazer para a formação e para a cidadania de cada um de nós. Então, a pintura mural, ela é importante até como um veículo de comunicação social. Ela é importante porque é uma técnica de pintura que é pouco conhecida. Então, por que a gente faz pinturas nos muros da nossa cidade? É porque é a terra do Portinari. Quer dizer, talvez numa outra cidade não tivesse tanto sentido você desenvolver um tipo de trabalho desse como tem sentido aqui em Brodowski. E é bom ressaltar também que essas pinturas murais, elas contam com a colaboração. Por exemplo, o Lions Clube de Brodowski, esse ano que se incumbe, como todos os anos, de fazer distribuição de materiais. A prefeitura esse ano cobriu a parte das tintas dos outros locais. Os irmãos Bartolomeu contribuíram também com a tinta do pontilhão, daquele primeiro pontilhão.
O Lions também ofereceu para os artistas uma medalha, né, de consagração. Então, eu acho também que essa parceria que vai fortalecendo, com o passar do tempo também, toda uma estrutura vamos dizer assim, da atividade poder acontecer na cidade. E eu volto a dizer mais uma vez que nós temos que valorizar aquilo que nós temos como característica. E a arte, ela tem tudo, assim, para ser uma coisa boa na vida das pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a olhar de uma outra maneira, porque a arte existe desde o tempo das cavernas. Algumas pessoas têm um convívio maior ou um convívio menor. Em determinado momento, às vezes a arte se apresenta de uma forma que as pessoas talvez tenham um pouco mais de dificuldade para entender, para assimilar. Mas o importante é que a arte existe, ela está aí. Nós temos um Portinari na cidade de Brodowski, que quantas cidades não gostariam de ter um Portinari, a gente teve a honra. E eu costumo dizer sempre que ter Portinari em Brodowski é uma honra, mas na mesma proporção é uma grande responsabilidade, no sentido que ele é o maior artista brasileiro, ele tem uma consagração internacional. Então, cabe a nós, brodowskianos, não só estarmos homenageando o Portinari com uma festa desse tipo, mas também está abrindo espaço para que a arte tenha, nessa cidade aqui, condições de ser desenvolvida. Então, eu acho que fica essa mensagem de que ser o Portinari de Brodowski, de ter levado Brodowski para todas as partes do mundo, e que não é difícil você estimular isso, muito pelo contrário. Eu acho que a arte está em cada um de nós, a arte está em qualquer coisa, a arte é universal. Angélica, quanto está sendo investido para a restauração do Museu Casa de Portinari? Olha, inicialmente a Secretaria de Estado da Cultura vai estar liberando 2 parcelas. Uma parcela inicial de R$15 mil e posteriormente uma outra parcela de R$20 mil. Agora é importante se ressaltar que a restauração é muito complexa, como os problemas estão muito graves, evidentemente é uma restauração que vai ficar um pouco cara. Então nós estamos tentando também patrocinadores e parcerias para poder concluir. E nesse sentido nós estamos dividindo a obra por assuntos, por exemplo, a parte de jardinagem, a parte de esquadrias, janelas, portas, a parte de pintura do prédio, a parte de estrutura. E isso tudo a gente está buscando também parcerias. Agora, para esses problemas mais graves, os iniciais, a Secretaria já está liberando, os recursos já estão disponíveis para início das obras. Dando continuidade à matéria da 24ª Semana de Portinari, estamos no Salão Paroquial, onde está acontecendo uma exposição de Portinari, onde a Angélica vai dar mais detalhes. Essa exposição chama-se O Brasil de Portinari e é um nome super adequado porque o Portinari, ele não só constitui o maior patrimônio histórico, artístico, cultural, bem como social, histórico do Brasil, do povo brasileiro. E por que o Brasil de Portinari? Porque o Brasil está completamente retratado na obra do artista. Então você tem desde tipos populares, assuntos folclóricos, diferenças regionais, aspectos da história do Brasil mesmo, isso tudo você encontra na obra dele. Para essa exposição aqui nós estruturamos assim, inicialmente nós temos os textos de abertura que explicam para o público quem fez. Essa exposição a gente já está tentando trazer há um certo tempo para cá. É uma exposição super importante, ela já viajou pelo Brasil todo e ela é um apanhado. É até importante esclarecer para o público, quando a gente fala em Portinari, a gente não está falando no acervo só do museu, que é mais conhecido do nosso público local, ou da Igreja Matriz de Batatais. Quando a gente fala na produção do Portinari, a gente tem que dar a dimensão que são quase 5.000 obras. Cadastradas, catalogadas, nós já temos 4.600. E essas obras, elas vêm divididas por blocos, como eu estou dizendo. Tem obras em diversos estilos, obras com diversos temas. E essa exposição, ela é uma grande oportunidade, porque uma coisa triste, assim, de falar da obra do Portinari, é que não existe um local que essa obra esteja toda reunida. Para você conhecer a obra do Portinari, você tem que peregrinar por muitos museus. Tem muita coisa
que está fora do Brasil, tem obras dele pelo mundo todo. Tem coisa também que está em coleção particular, que aí é super mais difícil para a gente estar vendo, porque não é todo colecionador que vai abrir as portas da casa dele ou da empresa para o público ter acesso. Então, uma exposição desse tipo, ela vem possibilitar ao público ter uma noção do que é essa produção. Então, nós temos uma parte de retratos, que aí são com figuras. Uma coisa também importante de se falar, o Portinari foi um grande retratista. Então, depois as pessoas vão ter oportunidade de ver, ele tem desde o retrato dele próprio, né, que a gente chama de autorretrato, até o retrato dos amigos dele, que eram os intelectuais. E o Portinari também é importante ressaltar que ele viveu um momento de efervescência cultural do Brasil. Ele foi contemporâneo de nomes importantíssimos. Nós temos na arquitetura o Oscar Niemeyer, você tem o Mário de Andrade na literatura, o Jorge Amado, todos estes foram amigos contemporâneos e todos eles, vamos dizer assim, contribuíram para a gente modificar o cenário da cultura brasileira. E o Portinari foi um elemento muito importante nesse movimento todo. Então nós temos os retratos e ele fazia retratos até para poder estar sobrevivendo, porque no início da carreira o artista tinha que sobreviver, então ele vendia os quadros. Então alguns amigos ele retratava por prazer, por amizade. Outros personagens foram retratados em função dele ter o dinheiro para poder se manter, mesmo porque ele já era um jovem, já voltou da Europa casado, ele tinha que sobreviver. Aí nós temos aspectos aqui na exposição da cultura brasileira, assim, tipos sociais, tipos assim, nós temos índios retratados, o negro, os nordestinos, nós temos alguns ciclos econômicos. Agora, acho que a grande surpresa, o grande interesse para o brodowskiano vai ser ele descobrir Brodowski. A gente bate muito nessa tecla que você conhecer a obra do Portinari é você ver Brodowski retratado. Talvez para uma pessoa que não seja de Brodowski seja mais difícil ver um elemento desse. Mas eu te garanto que qualquer brodowskiano que entrar na exposição vai conseguir imediatamente detectar todos esses elementos. Então, você pode estudar a história de Brodowski inteirinha, você pode, eu acho assim que numa licença poética, falando assim, nós todos temos um pouco desses meninos de Brodowski que ele retratou, essas crianças que estão aí. Então, você vai ver, na maioria das telas, você vai ver a Capela Santo Antônio, em algum momento ela está ali. Essas brincadeiras de infância, essas coisas da lavoura do café, os casamentos, muita coisa que você vai ver na obra do Portinari vai ser muito fácil para nós que somos brodowskianos identificarmos com a nossa cidade. Inclusive também a gente tem aqui um poema do seu José Zara, que é uma figura conhecida aqui de Brodowski, um funcionário público aposentado, mas que tem o dom, né, da literatura. E ele fez um poema muito bonito, que eu acho até que esclarece um pouco para o público também, essa relação que o Portinari tinha com as crianças de Brodowski. As pessoas que vierem visitar a exposição devem estar passando por esse poema e dar uma olhada com atenção, porque vai ser importante e esclarecedor. Nós temos alguns textos explicando a vida dele, tem uma parte religiosa da produção dele, então é uma exposição que vale a pena pela oportunidade. Vou esclarecer mais uma vez. Talvez a grande maioria das pessoas de Brodowski não conheça essa produção do Portinari, o que significa isso. Então são réplicas, mas que são réplicas de uma fidelidade quase que 100%, que foi um trabalho desenvolvido pelo filho dele no Rio. Ele fez isso tudo no computador, então ele tem uma fidelidade de cor e de textura que a pessoa vai até, em algum momento, pensar que é uma réplica, mas que é muito próxima de uma textura de uma obra original. Não com o objetivo de enganar o público, mas é mais no sentido de ser o mais fiel possível à cor que o artista de fato fez, a textura que ele quis dar à obra. Nós temos aqui 80 obras expostas, mostrando um pouco desse panorama que eu comentei, que é da arte brasileira, e eu gostaria de fazer um convite a todos. Essa exposição vai ficar até o dia 22 de agosto, principalmente para o brodowskiano. Eu acho que é uma grande oportunidade das pessoas verem de fato qual que é a verdadeira relação e o verdadeiro amor que o Portinari sentia pela cidade. E até uma oportunidade única, porque talvez a gente não sabe quando que a pessoa vai ter acesso de ver essa obra novamente. Então fica o nosso convite, a exposição fica aberta o dia todo, das 9 às 17 horas.
E as pessoas podem estar vindo aqui até o dia 22, porque é uma exposição que vale a pena ser vista. É o Brasil de Portinari, que é o nosso Brasil, que é a nossa terra. É Brodowski e praticamente toda a obra do artista. Obrigado, Angélica, e parabéns pelo trabalho brilhante em prol aí da Casa Museu de Portinari. Nós é que temos que agradecer mais uma vez esse espaço que é a TV Universal, porque eu acho que toda empresa que trabalha, toda instituição que tem um trabalho de comunicação, que tem um trabalho de formação, de opinião pública, eu acho que tem que abrir espaço para questões culturais. Eu acho assim que não dá para falar só dos problemas e de tragédias. Então, vocês estão de parabéns e eu espero que seja essa matéria esclarecedora e convidativa para a nossa população aproveitar essa exposição que foi montada muito especialmente para o cidadão de Brodowski. A TV Universal presente na 24ª Semana de Portinari.